Hebreus capítulo 10, versículo 25, que diz o seguinte: não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Amém? Pode assentar. Bem, amados irmãos, como nós havíamos comentado, para aqueles que ouviram, hoje a gente vai iniciar um estudo que trata desse assunto. Hoje é só o início. Trata do que é ser igreja, da importância de sermos igreja. E o texto que nós utilizamos, é um texto que nós utilizamos numa mensagem que foi pregada a respeito de compreendermos e termos uma compreensão, e a partir daquela mensagem, o Espírito Santo, assim nós cremos, colocou no nosso coração um desejo, esse desejo de aprofundarmos um pouco mais esse assunto. E por que isso? Porque a gente tem visto, tem percebido, isso já não é de agora, tá? A gente tem percebido que muitos, e obviamente eu estou falando dos irmãos, não apenas daqui, mas dos irmãos de uma forma geral, muitos têm demonstrado que talvez não tenham compreendido ou tenham perdido a compreensão do que é ser igreja. Irmãos, pela palavra, a cada momento em que nós temos disponíveis para nos reunir, mas precisamos estar reunidos. E esse texto aqui foi um texto que nós usamos naquela mensagem, e estamos usando aqui novamente. Por quê? Porque há uma grande necessidade de estarmos reunidos nesses dias. E por que isso? Para que a nossa fé, ela, primeiro, venha a ser fortalecida. E segundo, para que nós não venhamos a esmorecer na nossa fé. Então, é de suma importância nós compreendermos o sentido de sermos igreja. É muito importante. E precisamos lembrar também que Cristo está às portas. E a orientação para nós, igreja do Senhor, é que mais ainda estejamos juntos. E por que tudo isso? Porque quanto mais o tempo se aproxima, e nós devemos congregar, como diz aqui no texto, mais o aumento da iniquidade. Por que a gente sabe que Jesus está voltando? Por conta da palavra. Por que da palavra? Por causa do aumento da operação do erro, por causa do aumento da iniquidade no mundo inteiro. Irmãos, nós já nascemos numa terra corrompida. Nós já fomos gerados, crescemos numa terra corrompida, onde os valores morais vêm sendo destruídos em meio à sociedade. E a gente não vai falar sobre isso hoje. Estamos em oração porque tem assuntos muito fortes para serem tratados nisso que eu vou falar agora. E uma das missões da igreja, a palavra que eu queria usar não era nem essa, mas eu vou usar essa. É ser guardiã dos padrões de moralidade. Quem ensina, quem mostra, quem vive os padrões morais cristãos é a igreja. Quem ensina isso, quem mostra isso para o mundo é a igreja. E a gente cresceu numa sociedade, a gente cresce, a gente vive numa sociedade cujos padrões morais eles têm sido derrubados um a um, período após período.
Eu nasci na década de 70, no final. Não estou tão velho assim não, tá? Para quem pensou que eu sou velho. Mas enfim, eu nasci na década de 70, em 78. Quando eu nasci, eu já nasci com essa destruição em curso. Você que veio depois já pegou coisas piores, já começou a crescer dentro de uma sociedade cujos valores vêm sendo deteriorados. Pouco a pouco eles vieram sendo deteriorados. Década de 60, se não me falha a memória. Quando, eu já falei algumas vezes, quando houve aquele maldito festival de Woodstock, se não me engano foi na década de 60, lá para o final. Aquilo ali foi um marco para eles, para quem gosta da destruição da família, aquilo ali foi um marco. Cujo lema era sexo, drogas e rock and roll. Isso desvirtua a família. Então, por que nós hoje precisamos congregar? Porque se naquela época de 60, quando eu nem era nascido ainda, na década de 60, quando eu nem existia ainda, as famílias, a sociedade como um todo e a igreja já vinham recebendo ataque, e hoje, em 2021? E hoje, em 2021? Então, é de suma importância para nós, irmãos, nós compreendermos que o momento agora é de nos cercarmos, é de nos prepararmos, é de nos instruirmos da palavra, é de nos edificarmos uns aos outros, para que essas coisas não venham nos influenciar, porque infelizmente tem influenciado. Tem influenciado de uma forma ou de outra. É certo que existem problemas, existem imprevistos, sim, existem. Mas esses lugares que estão vagos deveriam estar ocupados. E outros, por causa do espaçamento, deveriam ser ocupados também. Se nós tivéssemos uma consciência da gravidade da situação no qual estamos vivendo. Você lembra daquele episódio em que Jesus lavou os pés dos discípulos? E Pedrão, não, lava logo o corpo todo. E Jesus falou, não, rapaz, vocês já estão limpos, vocês só precisam lavar os pés. O que significava aquilo? Lavar os pés. Significava que eles estariam caminhando, andando em meio à poluição, à sujeira. E constantemente deveriam ter os seus pés lavados. E essa lavagem, espiritualmente falando agora, era o que é a palavra. O conhecimento daquilo que é de Deus, o padrão de Deus. A cosmovisão cristã. A cosmovisão cristã. E o que tem acontecido por nossa negligência? Nós deveríamos estar, nossos filhos, nossos jovens, nossos irmãos mais velhos, todos deveriam estar com o coração queimando e ardendo de amor pelo Senhor, defendendo as questões de Deus. Mas a gente percebe, infelizmente, dentro da igreja, jovens com a mente confusa. Tem jovens que não sabem se são homem, e eu estou falando de dentro da igreja, se são homem ou se entregam ao homossexualismo. Já tem gente com essa confusão mental, com essa batalha dentro da mente. E esse é um dos papéis da igreja. Tem gente que vem para a casa do Senhor com um padrão mundano
e chega na casa do Senhor, ouve a palavra, é instruído e não muda. Eu me refiro a casamento. Tem gente que vem para a casa de Deus com o padrão do mundo, com o padrão mundano, é instruído, ouve a palavra, não dá ouvidos à palavra, apresenta inúmeras desculpas e não muda. E a igreja precisa combater isso. E a igreja tem que combater isso. Porque é pecado. O que era pecado antes continua sendo pecado hoje. E a igreja não pode aceitar uma coisa dessas. Porque é pecado. Só que com o decorrer do tempo, a sociedade foi sendo preparada, é claro, maliciosamente. E a sociedade foi dando margem, foi se abrindo, até a gente chegar no dia de hoje e a gente ver como está. Mas a igreja não pode fazer isso. E é por isso que precisamos estar juntos. E é por isso que precisamos ser igreja. E é por isso que precisamos nos debruçar na palavra de Deus. É por isso que precisamos edificar uns aos outros. É por isso que precisamos valorizar o momento de estarmos juntos. Quando há um momento de estarmos juntos, precisamos estarmos juntos, irmãos. Para alimentarmos a nossa fé, para animarmos uns aos outros. Queridos, o problema não é o ataque aqui, não. Dentro desses exemplos que eu citei, tantos outros. Não é. O problema é permanecer com isso aqui. O problema é achar que a palavra de Deus como é que eu vou dizer? O problema é a gente ouvir ou perceber, ou ver jovens achando que a palavra de Deus, que Deus é machista. Esse é o problema. Por quê? Porque se pensa assim, já está contaminado. Se permanece pensando assim, está contaminado. E qual é o papel da igreja? É mostrar que não, que Deus ama a todos. Jesus morreu por todos. E hoje existem várias ideologias para o mundo, mas que infelizmente têm atacado a igreja. E por isso, irmãos, nós precisamos estar juntos, comunicando as nossas dificuldades uns aos outros. Às vezes parece que nós não ajudamos. Primeiro que às vezes a gente nem fica sabendo da necessidade. Se somos uma família, precisamos comunicar. Igreja é uma família. Então precisamos ser essa igreja. A igreja que o Senhor deseja. Precisamos estar juntos, irmãos. Há diferenças, há problemas, sim, há. E a gente vai ver isso aqui hoje. Mas não é porque há um problema, não é porque há alguma diferença que eu tenho que parar. Porque se eu parar, eu sou presa fácil. Se eu aderir ao padrão do mundo, eu sou presa fácil. Se eu aderir ao padrão mundano, eu não estou mais em Cristo, eu perco a minha salvação. E o que está em jogo, irmãos, não é a alegria do pastor em ver uma igreja cheia, não, é a salvação, é a eternidade. É isso que está em jogo. Para um pastor é muito bom ver uma igreja cheia, sim. É bom ver irmãos crescendo na graça e no conhecimento, não apenas cheia, porque tem lugar que está cheio e as pessoas não estão crescendo na graça e no conhecimento. E às vezes nem são cristãs. Mas a alegria, a satisfação, é saber que os irmãos estão lutando contra o pecado, estão combatendo contra o pecado. O problema não é os pensamentos virem, o problema é eles ficarem. Quem é que não é atacado na sua mente, diuturnamente? Que atire a primeira pedra.
com coisas que não condizem à nossa nova natureza? Quem não recebe esses ataques? Quem de vez em quando não vem uma dúvida, que às vezes você fica dias pensando, quem? Mas como isso é tirado? Mediante a poderosa palavra de Deus, mediante a instrução da palavra de Deus. E onde isso existe? No meio da congregação. Por isso que é importante estarmos juntos, unidos. Não apenas aqui, mas nos grupos menores. Na escola bíblica, como agora, no culto à noite, nos cultos durante a semana. É muito importante. Como eu disse, eu sei que há dificuldades. E eu tenho tomado ciência de algumas dificuldades, de alguns irmãos. Mas precisamos nos esforçar. Porque esse momento é crucial para nós como igreja do Senhor. É crucial para nós. Pois bem, como nós falamos, a gente está iniciando hoje igreja e a gente vai procurar intercalar os estudos. Porque a gente já havia começado os atributos de Deus, que entendemos que é muito importante nós sabermos dos atributos de Deus. Então, no próximo domingo, provavelmente, nós estaremos falando dos atributos de Deus, se assim o Senhor nos permitir. Então, vamos intercalar os estudos. Eu quero destacar aqui, irmãos, em Hebreus 10, 25, congregação, o termo congregação. E, falando desse termo congregação, analisando no grego, eu chego a eclésia. O que significa eclésia? Congregação. Uma assembleia a qual todos os crentes pertencem. Então, esse termo igreja, ela é uma assembleia, é um grupo reunido. Um grupo que pertence a quem? Ao homem, ao pastor? Não, a Deus. Como nós já falamos aqui, eu também sou ovelha. A única diferença é que o peso da responsabilidade para mim é maior, mas eu também sou ovelha. Eu também preciso de você para ser edificado. Sem você, eu não sou completo no corpo de Cristo. Eu preciso de você. E por que eu preciso de você? Porque embora eu possa ter dons como você também tem, eu não tenho todos os dons, como você também não tem. Então, um vai completando o outro. Entende? Isso é igreja. E a questão dos dons só podem funcionar se houver igreja. E quando falamos de igreja, para quem não ouviu a outra mensagem, nós não estamos falando do local que nos serve para o ajuntamento. Porque esse prédio aqui, essa acomodação, é um local que nos serve para o ajuntamento, apenas para isso. Porque a igreja somos nós. Nunca diga a igreja sou eu, não. Isso é errado. A igreja somos nós. Ou seja, eclésia, congregação, uma assembleia, ou seja, um ajuntamento de pessoas, de crentes, daqueles que professam a fé em Cristo Jesus. Isso é igreja. E por isso, irmãos, que de algum tempo para cá nós temos insistido nisso. Nós temos instruído os responsáveis por alguns grupos. Eu tenho dito aos irmãos, primeiro lugar, antes de sermos ministério disso, ministério daquilo outro, nós somos igreja. Os ministérios só existem por causa da igreja, porque nós, em primeiro lugar, fomos igreja. Então, em primeiro lugar,
e sempre eu preciso ser igreja para que depois, num grupo menor, eu faça parte de um ministério. É assim que funciona. Porque, como vira e mexe nosso pastor fala, eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Então, se eu faço parte de algum grupo, por exemplo, que trabalha na rua, como o evangelismo estratégico, do qual eu faço parte, e eu fico ali a semana toda me preparando, orando, mas eu não tenho a disposição para ser igreja, para ser ministrado, para ouvir, para estar sentado ouvindo. Como é que eu vou poder sair a pregoar aos irmãos, às pessoas lá fora, se eu não estou tendo a disposição de ser essa igreja, de estar na comunhão, no ajuntamento com os santos? Como é que eu posso? Porque eu não estou recebendo da bênção exclusiva daquele momento. Eu não estou recebendo, eu estou deixando de receber da bênção que é exclusiva para aquele momento, para o momento do ajuntamento. Então, como é que eu posso sair às ruas se eu não tenho o que passar para outras pessoas, embora eu estude em casa? Cada momento, irmão, tem a sua importância. Sabe por quê? Porque é uma ligação espiritual. Assim como lá em João 15, por exemplo, a palavra declara, que Jesus declara que Ele é a videira. E nós somos o quê? Os ramos. E por que tem vida nos ramos? Por causa da seiva. Seiva, por causa da vida, do líquido que passa pela árvore e vai irrigando todos os ramos. E ser igreja é isso. Ainda que eu ore na minha casa, e essa é a diferença, irmãos, daqueles, e a gente vai falar mais à frente sobre isso, e essa é a diferença daquele que entende, que acha que pode ficar em casa. A diferença está nessa ligação espiritual. Humanamente falando, não há diferença para aquele que congrega em casa. Por exemplo, vou me citar como exemplo, o Júlio, por exemplo, quando pega a palavra e lê, porque eu leio minha palavra em casa, e essa pessoa que não congrega, ou você que está na internet e não congrega, por algum motivo, está em casa e também lê a sua palavra. E também tem o seu momento de oração, como eu também procuro ter. Tem o meu momento de comunhão com a minha esposa, minha filha, como a gente procura ter, de oração. Mas qual a diferença? Essa ligação espiritual, sabe? Assim como o ramo está ligado na videira e a vida chega nesse ramo por causa dessa seiva, da mesma forma, quem congrega, quem está ligado a uma congregação, à igreja, está vivo, está ligado por essa seiva, por essa vida que é levada. Ainda que eu esteja lá no meu lar, orando, intercedendo, depois eu venho para cá. Vocês conseguem compreender isso? Essa é a diferença entre aqueles que estão congregando e aqueles que não estão. O Senhor ordena a sua bênção no meio da congregação. Então é importante, esse momento é importante. Agora, não só esse momento é importante, os momentos dos grupos menores também. Não é só esse. Aí entra a questão de você fazer a sua parte no seu lar, mas sabendo que você está ligado aqui, esse lugar, ou na igreja de onde você pertence. Quem está ouvindo pela internet, quem vai ouvir pela internet. Então é muito importante nós termos essa ligação. Agora eu quero convidar você, por favor, a abrir a sua Bíblia em Atos. Atos capítulo 2, versículo 38. E diz assim: E disse-lhes Pedro:
arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Agora, pulando para o versículo 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Algo que eu não posso esquecer de falar antes, até mesmo de eu ter lido esse versículo, é que a questão o nome igreja, esse nome serve, a questão da eclésia, serve para 3 itens distintos. Primeiro, quando se fala de igreja, eu posso me referir à igreja como a igreja de uma forma geral. Todos os crentes na face da terra. Então, quando nós falamos a igreja do Senhor, quando falamos a igreja do Senhor, pode ser de uma forma geral, a igreja em todo o mundo. O segundo ponto, se aplica a uma congregação de uma região, a igreja do Rio de Janeiro. Não significa que seja só uma igreja, como existe um segmento que entende dessa forma. Só que não é dessa forma que nós encontramos na palavra de Deus. Existem várias congregações, tá? E, como eu falei agora, o terceiro ponto aqui é que a igreja também pode ser considerada como esse local, o qual nós chamamos de igreja local ou congregação local. Quando nós falamos, nossa congregação, estamos falando daqui, desse lugar. Mas podemos falar, a igreja de São Gonçalo. Nós estamos falando das congregações reunidas em nome do Senhor em São Gonçalo. A igreja do Brasil, da mesma forma. Ou a igreja do Senhor. É toda a igreja espalhada pela face da terra. Mas voltando em Atos, a gente vê aqui o batismo dessa igreja. A gente vê aqui, posso até dizer isso, o nascimento dessa igreja. Diz assim, quero ler aqui algo que nós escrevemos. A igreja é a instituição divina que continua a obra do Senhor Jesus na terra. Seu batismo foi no dia de Pentecostes, quando foi consagrada pela unção do Espírito Santo. Os primeiros membros estavam reunidos no cenáculo e consagrados como igreja, aguardavam em oração pela promessa do revestimento de poder que os capacitaria a continuarem a grandiosa missão. Então ali começou. Ali foi consolidado a igreja do Senhor, ali nasceu a igreja do Senhor. E chegou até nós nos dias de hoje. Eu quero ler aqui uma outra coisa, e isso foi o que nosso pastor escreveu. Está no manual, se não me engano. Diz assim, a igreja é a organização dos convertidos a Cristo, os quais, não importando o local onde se reúnam, organizam-se segundo os dons e a direção que receberam do Senhor, para, no poder do Espírito Santo, mutuamente se edificarem na palavra, pregar o Evangelho, fazer discípulos de Cristo e prevalecer em nome de Jesus contra todo o poder das trevas, destruindo as obras do diabo e expandindo o reino de Deus por toda a terra. Esses convertidos compõem o seu corpo. Como nós falamos anteriormente, dependemos uns dos outros. Então aqui a gente vê a igreja nascendo, a igreja sendo formada, a igreja crescendo, a igreja sendo instrumentalizada, sendo comissionada a sair, sendo preparada para o ide do Senhor. Então a gente vê aqui a igreja crescendo, se estabelecendo, e esse texto que nós lemos aqui, 3.000 almas se renderam ao Senhor. O primeiro discurso de Pedro, já tendo um pastor,
o primeiro discurso de Pedro. 3.000 almas são alcançadas para o Senhor, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Então você vê que esse é o papel da igreja. Não apenas estarmos fechados, mas também irmos e proclamarmos o Evangelho e proclamarmos a salvação àqueles que estão perdidos, como nós um dia estivemos perdidos. Quero ler uma outra coisa aqui muito importante, mas antes, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 4, versículo 15. Será que você pode ler comigo? Amém? Glória a Deus. Vamos lá? Efésios 4, 15 ao 18, que diz o seguinte: antes, seguindo a verdade crescemos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para a sua edificação em amor. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Precisamos andar em amor. E olha só, um comentário que eu quero trazer aqui para os irmãos, diz assim: a vida cristã requer comunhão uns com os outros, pois através dela vem correção, admoestação, encorajamento, ânimo, instrução. Sozinho, nós não conseguimos ver onde estamos, o que fazemos de errado, o que precisamos mudar, e muito menos receber a força necessária para isso. A comunhão com outras pessoas me ajuda a fazer um comparativo. Me ajuda a crescer quando eu vejo que outras pessoas, o que outras pessoas são e o que eu ainda preciso ser para chegar onde elas estão. Deus não deu a todos os dons espirituais, o mesmo dons espirituais, mas o Espírito Santo concede esses dons segundo a sua vontade. Amados, por que nós precisamos estar aqui? Por que nós precisamos ter comunhão uns com os outros? Porque a gente tem encorajamento, a gente tem correção, a gente recebe ânimo, a gente recebe instrução. Não pensem vocês que eu estou aqui, que de vez em quando eu paro com algum irmão ou pastor mesmo, me dão orientações, falam coisas que eu ouço e falo, realmente. Não é não, varão? Então, é muito importante, irmãos, a comunhão. E por que eu paro e dou ouvidos? Porque a gente está junto, a gente se conhece. E por que muitas vezes a gente chora por causa da dor do outro? Porque somos uma família. Existem várias e várias pessoas num leito de hospital. E por que eu não tenho chorado por elas? Porque eu não as conheço. Embora eu possa orar de uma forma genérica, Senhor, toma nas suas mãos aquelas pessoas que estão num leito de hospital. Mas a tendência natural, irmãos, natural, é que minhas lágrimas venham correr nos meus olhos por quem eu tenho, para quem está perto de mim, porque é minha família. E nós precisamos conceber isso. Estarmos perto, juntos uns dos outros, para que esse laço de família seja fortalecido. O que o diabo tem procurado fazer nesses dias é nos afastar. Você quer ver uma coisa? Eu ouvi um relato do que tem acontecido nas escolas. As crianças pequenininhas. Antigamente,
Obviamente, quero deixar muito claro, é por conta de tudo que a gente está vivendo, né, em relação a esse problema. Estou evitando falar o nome por causa da internet, mas esse problema mundial, esse problema global. Porém, algumas medidas vão contra os preceitos de Deus. Eu não estou dizendo, quero deixar claro, eu não estou afirmando, está errado, não. Mas, por exemplo, na criança que leva o seu lanchinho para a escola. Hoje já não pode mais compartilhar. É proibido compartilhar o seu lanchinho na escola. Isso faz da criança, isso fomenta, isso incentiva a criança ao egoísmo. Eu ouvi esse relato e falei, nossa, eu não tinha parado para pensar nisso. Não pode. Vejam como o que está acontecendo está pavimentando, está preparando as coisas para algo que vem além. Sabe, daqui a pouco vai ter mais um capítulo de alguma outra coisa pior. E fora as coisas que a gente já sabe que não se pode fazer, não se deve fazer. Graças a Deus, nós despertamos em algumas coisas. Mas, irmãos, como um abraço restaura, como um abraço cura. Só que segundo esse problema não pode. Não, irmã? Sempre quando eu olho eu me emociono. Eu fui ministrado. Eu fui ministrado pelo Espírito Santo naquele dia. Mas não pode. Não pode. Então vejam o que está acontecendo. Irmão, se a gente der ouvidos a todas essas coisas sem olhar para a palavra, a gente vai errar o alvo. A gente vai sendo enfraquecido, a nossa fé vai ser enfraquecida, nós seremos pouco a pouco desfigurados. Precisamos tomar cuidado. Eu não estou aqui dizendo que devemos ser irresponsáveis, não é isso. Graças a Deus, muitas medidas foram necessárias tomarmos e continuamos tomando. Mas existem coisas que são necessárias. Precisamos estar em comunhão. Precisamos estar unidos, juntos, cada vez mais. Que aí a gente não tem vergonha, por exemplo, de falar para um irmão da nossa necessidade. A menos que o Espírito Santo revele, se a pessoa não vier até a mim e não falar, eu não vou saber. Eu não vou saber. A não ser que o Espírito Santo revele. Eu creio que ele revela também. Então é muito importante estarmos juntos, porque quanto mais juntos nós estamos, mais familiaridade nós temos. E a gente consegue perceber algumas coisas, ainda que não se fale. Em alguns momentos, tem determinados tipos de coisas que ainda que a gente não fale, a pessoa, vem cá, você está legal, você está bem? Pelo olhar, pelo semblante. E nem sempre é possível, por quê? Porque a gente não tem se comportado como uma família, muitas vezes. E sabe por quê? Porque a gente não conhece a palavra. Esse é o ponto. Ou melhor, a gente até conhece, mas às vezes, sabe quando alguém está com um problema? E fica só olhando para o problema, ao invés de olhar para Deus? É isso que tem acontecido, irmãos. O problema se apresenta
E a gente não reage como Davi. Eu sempre comento sobre isso, né? E a gente não reage como Davi, que chega no arraial e vê aquele povo acuado, amedrontado, entorpecido pelo medo, entorpecido pela circunstância. Ele é muito grande, não dá não. Nós somos como se fossem ratinhos diante dele. E Davi olha, não tem como errar. Não tinha ninguém, e o menino, e o garoto, mas que tinha tudo, que tinha comunhão com Deus, foi para encarar o gigante. Mas os soldados, acostumados com a batalha, todos recuaram, ficaram acuados num lugar. Sabe por quê? Porque ficaram olhando o tamanho, ficaram se comparando com o gigante. E quem disse que é para você e eu nos compararmos com o problema que está acontecendo? Se a gente tem um Deus que nos guia, que nos dirige. Então para de ficar olhando o problema dentro da igreja, porque eles existem e estão na palavra do Senhor. E muitas das vezes a gente esquece de olhar para a palavra. Aí a gente para. Não, eu não vou congregar mais. Porque tem problema. Tem. E a palavra diz que tem. Não é só porque o pastor está falando que tem, não. É porque a palavra diz que tem. É a palavra aponta que tem. Então, se você que está aqui hoje, você que está ouvindo por aí pela internet, não vou mais, tem problema. O irmão não falou comigo, o irmão me respondeu atravessado, o irmão não deu a paz do Senhor para mim. Houve uma fofoca ali no meio. Vamos ver o que diz a palavra, irmãos, vamos. Aliás, é o ponto que eu gostaria de entrar agora aqui, né? Tópico 2, que diz assim: advertência aos argumentos para não congregar. Advertência aos argumentos para não congregar. Talvez, eu espero que não, talvez você que está aqui nessa manhã, talvez até esteja pensando, poxa, eu vou parar, vou desistir de estar junto com os irmãos, de estar na congregação em comunhão. Aí já começa a entrar na sua mente. Primeiro porque eu não vejo uma comunhão, mas ela existe. E ela é gerada pelo Espírito Santo de Deus. Ainda que pessoas sejam falhas. Eu sou falho. Você vai ver falhas em mim. E todo o tempo que eu estiver aqui, você pode enxergar falhas em mim, irmãos. Sou ser humano igual você. Eu não sou perfeito. Eu não quero dizer com isso que isso seja uma licença para que eu venha errar, que isso seja uma licença para que eu venha destratar você em algum momento, mas pode ser que haja esse momento. Porque como ser humano, eu choro, eu sinto dor, eu fico com raiva, exatamente igual a você. Dá vontade de fazer massagem no pescoço de vez em quando de alguém. Exatamente igual a você. Ser humano, da mesma natureza. E o problema, irmãos, é que a gente, muitas das vezes, olha e espera a perfeição. Quando, na verdade, a perfeição está no Senhor. Muitas das vezes as pessoas vêm para a igreja esperando perfeição. Eu não quero dizer com isso que a gente não deva se esforçar para fazer o nosso melhor, para nos doarmos para o Senhor e para os nossos irmãos. Não estou dizendo que isso é uma desculpa para não fazer, não. Mas muitas das vezes nós temos algumas deficiências. E que se você detectou, ao invés de apontar, faça algo que é melhor, orar. Uma das coisas que a igreja perdeu, eu ia falar perdeu, foi essa essência de oração. Antigamente, tudo era resolvido na base de oração. Hoje a gente resolve, não está legal, né? Aconteceu um problema às vezes grande, vou embora. Parei, não quero mais. Sabe o que eu tenho reaprendido, irmãos? É que com os problemas, com aquilo que eu não vejo solução, com aquilo que me inquieta, que tira meu sono, sabe o que eu faço?
Eu vou orar. É a única coisa que me resta fazer. Na verdade, deveria ser a primeira coisa a fazer, orar. Então eu quero incentivar a cada um de vocês aqui, como nascidos de novo, a não negligenciarem essa ferramenta poderosa chamada oração. Porque o diabo, ele é o mais interessado em que você pare. O diabo é mais interessado em que você se isole. Porque é mais fácil de atacar. Juntos, nós somos mais fortes. Sozinho, no meu lar, na minha casa, ou com um grupo bem pequeno que não cumpre as exigências da palavra, como uma congregação, nós seremos presas fáceis para o diabo, irmãos. É algo espiritual e que muita gente não está entendendo. Tem muita gente parada dentro de casa. Embora tenhamos a internet, e é uma bênção, mas a internet, normalmente, é para aqueles que, por exemplo, estão acamados, ou que aconteceu um caso muito fortuito, e não ou estão trabalhando no dia, por exemplo, e perderam o culto, perderam a mensagem. Fora isso, não é para nós, não serve para nós. Nós precisamos estar no local. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus. Vamos começar agora. Advertência aos argumentos para não congregar. Mateus capítulo 13. Eu ia ler o versículo 24, mas vamos pular para o 36, por favor. Esse aqui é o primeiro argumento para aqueles que param de congregar, sob diversas desculpas. E eu peço que você não caia nesse ardil do diabo, em nome de Jesus. Mateus capítulo 13, versículo 36 ao 43. Amém? Leia comigo, por favor. Diz assim: Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: O que semeia boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará ao Filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora não para, continua aí. Versículo 47, por favor. Vamos lá? 47 até o 50. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Aqui está a advertência na palavra de Deus contra todos aqueles que insistem em permanecer nas suas casas, sem procurar uma igreja bíblica. E quando eu falo de igreja bíblica, eu não estou me referindo apenas à nossa. Porque nós não somos os únicos, não somos. Deixar isso muito claro. Muito claro. Existem diversas igrejas ainda que não se dobraram diante desse sistema corrompido. E quando eu aconselho alguém
que diz não querer ficar aqui, sabe qual é o meu conselho? Meu conselho é, olha, eu desejo muito que você permaneça aqui. Porém, se você não quer por qualquer motivo, não se identifica mais com o ministério, por favor, pelo amor de Deus, procura uma igreja bíblica. Não fique em casa. E aqui a gente tem a prova de que a gente não deve ficar em casa. E por quê? Porque aqui, esses dois textos aqui, apontam a condição espiritual dos cristãos entre a primeira e a segunda vinda do Senhor Jesus. E aqui a gente aprende, irmãos, aqui a gente percebe que há uma mistura entre aqueles que são verdadeiramente regenerados e aqueles que não são regenerados verdadeiramente. E a gente não vê Jesus falando, olha, vocês devem expulsá-los do meio de vocês. Não. Está mostrando aqui no texto que é o Senhor quem vai ordenar que os ruins sejam lançados fora naquele grande dia. O que isso significa? Que até que o Senhor Jesus volte, vai haver coisas ruins dentro da igreja. Até que o Senhor Jesus volte, vai haver crente que não é crente de verdade, mas vai permanecer ali, ligado ali. É isso que a gente tem que entender. Até que Jesus volte, vão haver fofocas dentro da igreja, vai haver fornicação dentro da igreja, vai haver mentira, falsidade, falta de amor. Mas também vai haver o mover do Espírito Santo de Deus, porque a igreja pertence ao Senhor. Mas a esses que não são do arraial do Senhor, estão dentro, mas não são do arraial do Senhor, o Senhor vai tratar com eles. Não cabe a nós, irmãos, pelo amor de Deus, não cabe a nós apontar, não cabe a nós querer tirar, mas é ao Senhor. Aqui mesmo na parábola do joio e do trigo, foi identificado que havia joio, e alguém chega, Senhor, quer que tiremos? Senhor, não, tira não, senão vai tirar o trigo junto. Espera, vai chegar o momento deles. E até que chegue, você que foi lavado e remido no sangue de Jesus, ore, jejue. Irmãos, porque nem sempre aquilo que estamos vendo é realmente aquilo. Irmãos, em nome de Jesus, fazendo esses estudos eu tenho percebido, porque às vezes aquela pessoa, aquele irmão que parece que é joio, às vezes não é. Você crê nisso? Às vezes a gente faz um pré-julgamento porque a gente não vê aquela pessoa com a mão na massa. A gente vê aquela pessoa só sentadinha ali, quietinha, às vezes não se envolve em nada. Tem vindo no meu coração um grande temor a esse respeito. Porque a gente costuma, pelos olhos humanos, classificar dentro de nós, muitas das vezes, aquele é joio, aquele é trigo. Não, isso está errado. Só quem conhece é o Senhor. Só quem sonda o coração é o Senhor. É Ele quem vê qual é a motivação do meu coração aqui nesse momento agora, qual é a intenção da minha mente aqui agora, para estar tratando desse assunto com você. Vocês não conhecem. Talvez vocês olhem, nossa, que assunto legal, que bênção, mas vocês não conhecem a motivação do meu coração para estar tratando desse assunto aqui. Então não se precipitem. Estou me citando como exemplo para não citar ninguém, amém? Então não se precipite em dizer, é joio, é trigo. Não! Mas tão somente viva uma vida de oração em nome de Jesus. Eu vou abandonar porque a irmã fez isso, o irmão fez aquilo. Não, pelo amor de Deus. Tem joio no meio do trigo. Tem joio no meio do trigo. E muitas das vezes, irmãos, como eu falei aqui, eu mesmo já cometi falhas. Eu mesmo já falei o que não deveria ter falado, irmãos. No momento que eu não vigiei. Eu mesmo, irmãos.
Eu mesmo, embora eu tenha me arrependido, eu mesmo já fiz tantas outras coisas ruins, erradas. Mas eu retornei ao Senhor e falei, Senhor, eu não devo. Então não se precipite em nome de Jesus. Não se precipite em dizer, não, você não é bom, não, aquele não é bom, aquele é bom. Não, não faça isso. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes o processo de salvação para uns demora mais do que o outro. Às vezes aquele que a gente classifica no nosso coração como joio, ou aquele, poxa, esse irmão não quer nada. Às vezes quem está tratando com ele é o Senhor. Tem gente que se converte de uma hora para outra. E já começa a frutificar, mas tem outros que é mais lento. Ah, por quê? Eu não sei. Não sei. O meu despertar foram mais de 2 décadas. Eu nunca saí de dentro da igreja. Embora eu não aconselhe que ninguém leve mais de 2 décadas, porque o tempo agora está se abreviando. Então, não, o pastor disse que levou mais de 2 décadas para se converter. Não siga esse exemplo de conversão não, tá? Pelo amor de Deus. Porque pode ser que não dê tempo daquela pessoa se converter. Mas, sabe, então, a gente precisa tomar cuidado, sabe por quê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa aqui em algum lugar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mateus 7. Mateus 7, versículo 23. Não, 21, por favor. Mateus 7, 21. Diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Agora olha o versículo 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, meu fundamento para dizer para você não apontar o dedo, para mim não apontar o dedo, está aqui. Sabe por quê? Porque muitas das vezes a motivação daquele que faz, não estou dizendo que todos que fazem são assim, amém? Entendem? Mas muitas das vezes a motivação de alguns que fazem, e fazem coisas boas, às vezes Deus, na verdade só Deus conhece o coração. De repente quer, enfim, tem vários motivos. O que nós precisamos fazer? Orar, simplesmente orar. Você viu algum irmão seu cometendo algum ato que desabone a conduta dele diante do Senhor? Conversa com ele. Não é da sua família, não é seu irmão? Conversa. Conversou, não deu jeito? Traz para mim. Fala comigo, fala com o pastor Geraldo, pastor Marconi. As irmãs, fala com a Vânia, com a irmã Rosana, irmã Cláudia. O que a gente não pode fazer, irmãos, é deixar com que o outro vá. Às vezes o outro, por algum motivo, ficou cego naquele momento. E é nossa função, como igreja, alertar. A gente tem que ir lá fora pregar, sim, mas aqui dentro a nossa função é alertar. Cuidado por esse caminho, não vai por aí. Às vezes dá aquela chamada mais dura, às vezes tem esse momento. Tem esse momento. Às vezes vai mais devagar, mas tudo em amor. Sabe, para que o outro não se perca. Porque o nosso propósito aqui, irmãos, é que todos cheguem na Nova Jerusalém. Mas nem todos chegarão. Nem todos chegarão. Desse grupo aqui,
falo de grupo de uma forma geral, do grupo aqui, é possível que nem todos cheguem. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Eu não posso apontar a você, não é isso. Mas é possível, eu espero que todos cheguem, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque da igreja, tem aqueles que, como nós falamos aqui, tem aquele que não é igreja. E esse que não é igreja, não vai entrar. Às vezes tem ficha de membro, às vezes é ativo, faz as coisas, ou às vezes também não faz. Eu não quero distorcer as coisas. Tanto para quem faz, quanto para quem não faz nada. Todos nós devemos nos autoanalisar para ver se de fato estamos na fé. Isso é ser igreja. E se permitir ser confrontado pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. E se algum irmão chegar e falar, não endureça seu coração. Eu já ouvi casos de que uma irmã foi orientar a outra simplesmente parou de ir para a igreja. Em relação a padrões morais na igreja, ela foi orientar da forma como a pessoa estava se trajando. Uma irmã foi amorosamente diante da outra para conversar. Eu já ouvi casos assim. E a outra... Síndrome de Gabriela. Então, por favor, em nome de Jesus, não pare. Pelo contrário, intensifique o seu caminhar. O momento agora é de nós nos unirmos cada vez mais. Nos unirmos. Sinceramente, mas um exemplo que me veio aqui... Não vou falar esse exemplo, não. Exemplo secular, mas eu não gosto muito de ir. Também não tenho nem tanta certeza. Então, irmãos, aqui tem um argumento, tem outros, mas a hora está se avançando. Deixa eu ver se dá para falar de mais alguma coisa aqui. Então, nessa parábola que nós lemos, nessas duas parábolas, a gente vê que há uma condição espiritual. E todos que estão aqui precisam compreender isso. Há uma condição espiritual. De quem é e quem não é. Está todo mundo no mesmo lugar. Mas tem gente que realmente é e tem gente que realmente não é. Por que há escândalo na igreja? Às vezes o inimigo encontra alguma brecha? Sim. Às vezes é falta de vigilância? Sim. Mas às vezes é algo orquestrado. Vocês sabiam que pessoas se infiltram nas igrejas para destruir? Sabiam disso? Muitas das vezes pessoas são infiltradas na igreja para destruí-la. E de que forma elas fazem isso? Elas vêm como membros comuns. São diversas formas. Às vezes ficam como membros comuns, mas pelos bastidores, lançando o seu veneno. Ou às vezes ganham proeminência, assumem cargos de liderança. Então, por isso que nós devemos orar. Ao invés de desistir, mas tem tanto problema. Tem porque tem joio no meio. Tem porque tem peixe que não presta. Tem que ser lançado fora, mas não é com a gente. Porque a gente não sonda lá no íntimo do coração. Agora, para você que está na internet, eu não quero dizer com isso que se você está num lugar em que não se preza a palavra de Deus, que você está vendo algumas coisas, que você deve ficar confortável. Ore ao Senhor, peça direção. Peça direção. Mas não fique em casa. Eu já falei para vocês que eu quase caí nesse ardil. Quase, foi por pouco.
E foi o Senhor quem me direcionou para cá. Você quer ver uma outra coisa? Para a gente finalizar? A gente vai continuar esse assunto mais à frente. Tem outras coisas muito importantes para serem ditas. Eu quero citar apenas 5 versículos com você. E eu vou fazer uma pergunta depois desses versículos. O primeiro versículo que eu vou citar, deixa eu ver aqui, deixa eu escolher um aqui. Romanos capítulo 12, versículo 15. Deixa eu abrir aqui também. Romanos 12, 15. Só vou citar 5. Eu tenho uns 10 ou 15 aqui, mas só vou citar 5. Para você ver a importância do congregar. Acharam? Amém? E diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. O próximo versículo, deixa eu ver aqui, 1 Pedro 1, 22. 1 Pedro 1, 22. Irmãos, eu vou ler por conta do horário, tá? Não vou... 1, 22. Eu gostaria de esperar. Diz assim, 1 Pedro 1, 22. Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. Agora, próximo versículo. Romanos, voltar lá em Romanos 12, 10. Diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Como eu disse, eu só vou ler 5 dos que eu separei, para a gente ganhar tempo. Deixa eu ver um próximo aqui. Gálatas 5, 13. Gálatas 5, 13. Se você quiser, você anota, ou depois você dá uma olhada com mais calma. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Eu vou parar aqui, só para dizer o que eu tenho a dizer e a gente finaliza. Por que eu li esses versículos aqui? E tinha outros para ler também, mas eu creio que esses aqui a gente já consegue compreender. Porque na minha pesquisa que eu estava fazendo durante essa semana, eu me deparei com termos que eu ainda não tinha ouvido. E até por questão de segurança, que a gente não fique... esses versículos fazem parte desse termo que eu vou usar agora. Eu coloquei só esse termo aqui apenas para a gente se situar no que estamos falando, tá? Mandamentos recíprocos ou mandamentos da mutualidade. Foi esse termo que eu encontrei. Você não precisa lembrar dele, mas pratique os versículos, é o mais importante. O que isso significa? São orientações bíblicas cujo objetivo é colocar em prática a mutualidade que os evangelhos e as cartas neotestamentárias recomendam. Descrevem o dever que cada crente tem um para com o outro, enquanto membro da família de Deus. Então, a característica desses versículos que eu li aqui, você vai ouvir a palavra, você vai perceber as palavras uns aos outros. Isso se torna impossível quando eu não sou igreja. Esses, digamos, mandamentos recíprocos
se tornam impossíveis de praticar se eu não congrego, se eu não sou igreja. Vocês conseguem compreender? Uns aos outros. O termo uns aos outros. Isso é a mutualidade. Uns para com os outros. Não para com o outro. Não. Os outros. Ou seja, vários. Meu para com você, você, você e você. Então, você que está em casa, pelo amor de Deus, procura uma igreja bíblica. Se você quiser vir para cá, as portas estão abertas. Você que quiser retornar, você que foi embora e está em casa e quiser retornar, a porta está aberta, em nome de Jesus. Só que eu peço para que você não fique em casa. Procura uma igreja bíblica, procura uma igreja que leve a sério a palavra de Deus, porque é impossível nós praticarmos essas coisas que eu acabei de ler aqui e outras que não deu para a gente ler, se nós não formos igreja. E como a gente viu aqui, são orientações práticas para a igreja do Senhor. Sozinho eu não vou conseguir ser um com o outro. Em dupla eu não vou conseguir ser um com outros. Não vou. É impossível, irmãos. É impossível. Então por isso que a gente não pode cair nessa armadilha. É por isso que a gente precisa entender a palavra, nos debruçarmos na palavra, entendermos que há problemas, sim. Mas que o dono da igreja tem um controle de todas as coisas. E que nós, como igreja do Senhor, devemos fazer a nossa parte como membros do seu corpo, e um corpo que está vivo. Devemos orar, devemos jejuar, devemos buscar ao Senhor, devemos nos alimentar cada vez mais com a palavra, para que venhamos a nos fortalecer com a palavra, para que venhamos identificar os ardis de Satanás, em nome de Jesus, para que nós não venhamos a ficar pelo caminho, com tantas ideologias, com tantos ataques de falsos pastores, ou de falsas igrejas. Como nós falamos na palavra da ceia, está havendo uma secularização da igreja, ou melhor, de algumas igrejas. Então, tomemos cuidado em nome de Jesus, e sejamos a igreja que o Senhor Deus quer. Amém? Então, em nome de Jesus, não desista da sua caminhada. Não desista. Jesus não disse que seria fácil. Amém? Ele não mentiu. Ele não te enganou. Se você está enganado, foi um auto-engano. Porque a palavra está aqui. Jesus disse que teríamos aflições. A palavra mostra que haveriam problemas. Tem joio no meio do trigo. Mas tem também o Espírito Santo para nos fortalecer, para nos fazer crescer, para nos dar os dons. A gente vai falar sobre isso também. Talvez você tenha dúvidas, a gente vai tratar disso também. Dons do Espírito Santo para a igreja. Então, em nome de Jesus, estejamos juntos, tenhamos sabedoria, porque agora falta pouco. Amém? Eu quero convidar você a se colocar de pé. E também queria fazer um pedido. Não é carência de youtuber não, tá? Até porque essa mensagem provavelmente vai para o canal da igreja. Mas se ficou alguma dúvida em relação a esse assunto, eu peço a você que você coloque lá nos comentários, tá bom? Porque é um estudo que a gente vai fazer por algum tempo. Tem vários assuntos que a gente precisa tratar no que diz respeito a ser igreja. Tá? Hoje foi só o início. Então, de repente, se você tiver alguma dúvida, se for o estudo, pode ser elucidado no estudo. Se já tiver passado, a gente procura você depois e conversa, tá bom? Mas não deixa de
comentar, de colocar sua dúvida lá. Ou se não quiser colocar lá, pode mandar, tá? Para o meu contato ou para o contato da Vânia, tá bom? Então, em nome de Jesus, o que a gente não pode é ficar com dúvida em relação ao que é ser igreja, tá? Algum termo que foi dito aqui, de repente você não entendeu. Então, em nome de Jesus, não fica com a dúvida no seu coração, mas transmita isso para a gente, tá? Em nome de Jesus. Então, a gente falou aqui, mais uma vez, demos um apanhado do que é ser igreja, falamos sobre o início da existência dela e, agora na segunda parte, nós trouxemos algumas advertências aos argumentos daqueles que insistem que não precisam mais congregar, quando na verdade não é dessa forma, tá? Então, em nome de Jesus, se você tem esse pensamento, que caia por terra em nome de Jesus. Se há alguma coisa que nós possamos ajudar, nos procure. Ou, tá ruim para mim, para eu vir para cá. Procura uma igreja perto da sua casa então, irmão. Bíblica. Uma igreja bíblica, perto da sua casa. De vez em quando a gente faz contato com alguém, a pessoa vem cheia de desculpa. Sabe? O negócio é congregar. Tá? Como nós falamos aqui, não é o único lugar. E eu não quero que você vá embora daqui. Todos aqui presentes. Tá? Mas eu tenho que ser sincero com você. Eu quero ver todos vocês aqui sempre. É um prazer para mim ter vocês aqui. Mas o que não pode é você ficar fraquejando, rateando na fé. Vamos usar esse exemplo. Não deixe de congregar em nome de Jesus, em hipótese alguma. Como nós começamos lendo aqui em Hebreus. O tempo é para nós congregarmos cada vez mais. Mas eu espero de todo o meu coração que você esteja sempre aqui, em nome de Jesus. Amém? Pai de amor, Pai de graça, de infinita bondade e misericórdia, eu venho te agradecer por esse momento, por essa manhã, e eu peço para que o Senhor faça aquilo que eu não posso fazer, que é tratar no coração de cada um, na mente de cada um, e que o Senhor me ajude também a prosseguir nesse assunto que é muito importante, muito válido para nós nesses dias, e tantos outros assuntos, ó Pai, como os padrões morais, o Senhor já tem ministrado o meu coração em relação a isso. E eu peço a Tua ajuda, Senhor, por aqueles que pararam, por aqueles que estão em casa, ou talvez estejam se reunindo fora dos Teus padrões bíblicos. Senhor, tem misericórdia, Pai. Quanto eu sinto falta de alguns irmãos. Quanto eu já visitei, ou já tentei visitar, irmãos ou irmãs não querem, junto com a minha esposa. O Senhor sabe que o meu coração dói em relação a esses irmãos. E nós estamos aqui, Senhor, para a glória do Teu nome, é para que todos estejam juntos, unidos, se submetendo. Muitos não entendem que biblicamente precisam se submeter, porque quem está à frente é uma pessoa falha, mas é bíblico, Pai. Eu peço a sua ajuda, eu peço a tua ajuda, Espírito Santo, para que essas pessoas compreendam, não porque eu disse, porque eu compreendo que pode haver falhas naquilo que eu falo, mas na sua palavra não há falhas, ó Pai. E eu peço ao Senhor que os faça compreender, os faça entender que ainda que há pessoas que sejam falhas iguais a ela, importa que estejamos juntos na perfeição de Jesus, na perfeição que o Senhor gera em nós, porque ainda que sejamos falhos, ó Pai, o Senhor é perfeito.
E o Senhor nos faz ser aceitos por Deus. E o Senhor faz com que os nossos louvores, as nossas orações sejam ouvidas e atendidas por Deus. Por causa do Senhor, por causa da sua perfeição, por causa da sua justiça, Deus. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Desperta as irmãs, os irmãos que pararam pelo meio do caminho e estão em casa. Ficaram prostrados em casa, achando que em casa estão servindo ao Senhor quando não estão, apenas em casa. Senhor, desperta, Pai, a cada um deles, para que retornem imediatamente à congregação, Pai. Seja aqui, seja em qualquer outra congregação bíblica, Pai. O nosso interesse, Senhor, é que esses irmãos despertem, e ainda que não queiram retornar para cá, que é uma pena, que vão para um outro lugar bíblico também, mas que não deixem de congregar em nome de Jesus, porque o tempo é chegado, a hora é chegada, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, Pai, nessa manhã, eu te agradeço. E Espírito Santo, eu peço que o Senhor faça a obra que eu não posso fazer. Em nome de Jesus, Senhor, te agradecemos por tudo, Pai. Amém e amém.